Bom, meninos, hoje vamos entender da língua portuguesa as características dos anúncios publicitários e colocações de notícias, como a gente vê em complementações da literatura e o uso da sintaxe do português. O anúncio publicitário, ou simples publicidade, é um gênero textual que promove um produto ou ideia, sendo que ele é vinculado em sentido pelo meio de uma comunicação de massa, com a complementação de jornais, revistas, televisão, rádio e internet. A gente pode encontrá-los também em outros outdoors, panfletos, faixa ou caracteres, cartazes no caso de rua, no ônibus e metrô. As principais características desses tipos de textos são principais, precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou serviço. O publicitário, ou seja, aquele que produzem um anúncio publicitário, utilizam diversas ferramentas discursivas, por exemplo, o uso de imagens, e de colocações de palavras e linguagem simples e humor, para que haja um bom entendimento, um entendimento daquilo que o autor está concluindo, que está passando dentro daquele serviço. A gente dá para notar que o tipo de texto tem como intuito de chamar a atenção do consumidor. E, portanto, são atrativos, são repletos dos verbos do imperativo, modo verbal, que oferece ordem, que cumpre. A gente dá para entender que, de acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam funções conativas. Ela entra a apelativa, que por sua vez possui intuito, no caso de convencer o receptor da imagem, ou seja, os consumidores, dentro daquilo ali que haja um bom contexto do uso, que a gente se atrai para aquilo, pelo aquele conteúdo. Os verbos ainda, como os orais, e por exemplo, aqueles vinculados como dentro da rádio e da TV. As características dos anúncios publicitários têm caráter comercial, linguagem verbal e não verbal, linguagem simples, textos relativamente curtos, textos persuasivos e atrativos, humor, ironia e criatividade. A gente dá para entender que os verbos no modo imperativo, figuras e vícios de linguagem dentro daquele contexto e o uso de cores, imagens e fotografias, que dá uma ampliedade, aquela força de a gente ler aquele conteúdo. A estrutura de como a gente pode fazer o publicitário. A gente, claro, dá para entender que especialistas publicitários, os criadores de diversas mensagens publicitárias, vale a pena saber a estrutura básica desse tipo de texto. Claro que a gente dá para entender que cotidianamente temos contato com eles, esse uso de publicitário. Os anúncios publicitários são estruturados de diversas maneiras, com imagens e textos ou somente textos. Ou seja, não tem estrutura fixa padrão. Isso dependerá também do local em que será anunciado. A gente deve entender que, exemplo, espaço será preenchido com a mensagem, meia folha, uma folha ou outdoor com cartaz. A gente não pode esquecer que o anúncio publicitário são muitos utilizados, nas provas de simulados e vestibulares, como você sempre vê nas provas e nos testes de vocês, até mesmo nos trabalhos de atualidades. Portanto, a gente tem que entender que o título geralmente é escrito em letra maiúscula, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor. A gente dá para entender, novo chocolate Azteca, mais delicioso. Então, claro que a gente tem que complementar aquele grande novo chocolate Azteca, mais delicioso. Então, primeiras letras com letras maiúsculas, A gente colocando o corpo de texto, trata-se de mensagem ou informações que envolvem aspectos persuasivos da linguagem publicitária. No corpo do texto publicitário são acrescentados adjetivos, verbos imperativos e vocativos em imagem, Tudo isso é apresentando de maneira breve em uma linguagem clara e simples.
Dá para a gente entender que também devemos colocar a marca, né, o chocolate Acta, LTDA, ou um exemplo, ou algo do tipo, né? Os contatos, claro que a gente deve colocar Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, Instagram, WhatsApp, entre dessa colocação do contexto da publicidade. Então você sempre vê essas publicidades no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, quando é compartilhado um ou outro, né, com cada um, vice-versa. Então dá para a gente entender a importância de como é essa colocação da publicidade. Bom, no livro de vocês também vocês vão ver um anúncio publicitário e notícia na página 24 e 27, colocações delas e palavras, né, um contexto de interpretação de textos, além da atividade complementar que vocês vão fazer, tá? Qualquer dúvida é só falar. Um grande abraço, tchau, tchau.